Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sejam bem-vindos a este canal. Me chamo Marcos Lopes. Vou analisar uma declaração que está contida no livro Perguntas Difíceis de Responder, do pastor Elias Soares, ok? Esta obra, Perguntas Difíceis de Responder, ele se propõe, esta obra, a refutar os mortalistas, ou seja, aqueles que não acreditam que após a morte física existe uma alma imortal, né? Imortal no sentido de que a partir do momento que ela é criada por Deus, né? E depois que ela é desligada do corpo após a morte física, segue-se o destino. Mas os mortalistas, que são compostos de pessoas que não creem no que a Bíblia diz concernente à vida após a morte, né? Eu não sou mortalista, eu sou imortalista. Então eu acredito no valor, né, que existe na obra quando refuta seitas que são mortalistas. Entretanto, nós vemos aqui uma declaração nesta obra do pastor Elias Soares que não corresponde aos fatos, pelo menos de tudo aquilo que eu tenho estudado. Quando nós abrimos, né, a página, por exemplo, vou abrir aqui para vocês, a página 99, você tem aqui algumas declarações, né, de reformadores. O que os reformadores falaram sobre a imortalidade da alma? Página 95 dessa edição. Aí você tem Lutero, você tem John Calvino falando sobre a imortalidade da alma, que é favorável, né? A imortalidade da alma nas Institutas de John Calvino, certo? Aí você tem também, ele usa as declarações do Breve Catecismo de Westminster, o grande reformado Jonathan Edwards, Charles Spurgeon e por aí vai indo. Aliás, quando você começa a observar a obra, você vê muitas declarações de teólogos reformados. Eu acho incrível isso, como o pastor Elias Soares usa constantemente nas suas obras teologia reformada, né, de teólogos reformados, para substanciar os seus livros, mas quando é para tratar de soteriologia, aí ele descarta completamente reformadores, teólogos reformados, ou seja, não serve, só serve aquilo que me interessa. No caso aqui ele cita João Calvino grandemente, do qual ele ataca as doutrinas da graça, né, dos reformadores protestantes, constantemente em suas outras obras, ou mesmo em vídeos, mas quando é para usar os reformadores, ele usa ao bel prazer. Acontece que na página 99 ele vai citar um personagem chamado Anthony Huckman. E acontece que esse Anthony Huckman, um grande erudito, certo? Que faleceu em 1988, ele chega a dizer aqui na página 99 o seguinte sobre Anthony Huckman. Frequentemente, Anthony Huckman é citado pelos aniquilacionistas como um ferrenho opositor da doutrina da imortalidade da alma. Não obstante, após ter lido as suas duas obras, ou seja, Elias Soares diz que leu as duas obras deste autor, sendo as obras Criados à Imagem de Deus e a Bíblia e o Futuro, cheguei à conclusão de que, quase à semelhança de Oscar Cullmann, na verdade, Huckman não se posiciona contra a doutrina bíblica da imortalidade da alma, ou seja, ele reconhece, Elias Soares, de que Anthony Huckman, esse teólogo reformado, não se posiciona contra a doutrina bíblica da imortalidade da alma, mas ele se posiciona sim contra a visão platônica acerca da imortalidade da alma, certo? Então, Elias Soares, ele costuma apresentar então as obras, né, de Huckman para querer substanciar a sua doutrina da imortalidade da alma, do qual também eu creio, tá?
Antônio Huckman foi um ministro e teólogo calvinista que serviu como professor de teologia sistemática no Calvin Theological Seminary por 21 anos e faleceu no dia 17 de outubro de 1988. Huckman era um holandês que imigrou para os Estados Unidos no ano de 1923. Foi um grande teólogo reformado. Elias Soares, ele cita Huckman dizendo que Huckman, é contraditório, pois segundo Elias Soares, ele apresenta uma visão platônica acerca da imortalidade da alma. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte, o que Elias Soares está combatendo aqui é as contradições segundo ele, né, segundo Elias Soares, de Antônio Huckman. E na verdade, Antônio Huckman não está combatendo a imortalidade da alma, ele é consciente disso, mas o que ele está combatendo é a visão platônica, né, que Huckman detectou daqueles que são mortalistas. Na verdade, os mortalistas é que acusam os imortalistas de usar platonismo, tá? Essa que é a verdade. Agora, a grande questão não é que Antônio Huckman é contraditório, como é colocado em todas as páginas deste livro aqui, tá? Na verdade, você começa a observar as obras aqui, as páginas do livro de Elias Soares, você percebe que ele tende a dizer que Antônio Huckman é extremamente contraditório. Página 100. Após ler o relato de Antônio Huckman, ficamos em princípio com uma leve impressão de que ele realmente não acreditava na doutrina bíblica da imortalidade da alma. Ou seja, quem desconhece as obras de Antônio Huckman, como por exemplo esta obra aqui, Salvos pela Graça, um livro excelente, que inclusive o senhor Elias deveria ler para aderir pela Bíblia. O livro é irrefutável no sentido de que mostra biblicamente que as doutrinas da graça são uma grande realidade, tá bom? Ele devia ler esse livro, assim como ele diz que leu a Bíblia e o futuro, tá? Mas ele diz aqui na página da sua obra, tá? Que nós já mostramos para vocês a capa aqui, perguntas difíceis de responder, tá? Ele diz aqui na página 100 que em algum momento ele acaba entrando em contradição, ou seja, Antônio Huckman não acredita na doutrina da imortalidade da alma, mas será que ele sustenta esse posicionamento contrário à imortalidade da alma em todo o seu livro? Ou ele em algum momento acaba entrando em contradição? Segundo Elias Soares, ele entra em contradição, Antônio Huckman. Isto é, o que veremos a partir das próximas páginas. Bom, no seu livro Criados à Imagem de Deus, que é outro livro do Huckman, após combater a doutrina da imortalidade da alma, Antônio Huckman, como era de se esperar, acabou caindo numa gritante contradição ao afirmar que, olha só, então Antônio Huckman afirma o seguinte: o Novo Testamento indica que os crentes entre a morte e a ressurreição estarão em estado de alegria provisória, o qual é incomparavelmente melhor do que o atual estado aqui na terra, conforme Filipenses 1:23. Se é assim, a condição dos crentes durante o estado intermediário não pode ser um estado de não existência ou de inconsistência. Comentando acerca de Filipenses 1:23 e 2 Coríntios 5, de 6 a 8, Huckman diz: verifique que em ambas as passagens Paulo afirma que é possível aos crentes estarem com Cristo, mesmo quando não mais estiverem vivendo em seus presentes corpos e ainda não tiverem recebido seus corpos ressuscitados. Então Huckman ainda diz o seguinte: não obstante, apesar da confissão imortalista, muito bem fundamentada nas Escrituras, mas ao mesmo tempo contraria a sua concepção acerca da constituição do homem. Ou seja, o Elias Soares ele diz o seguinte: olha, ele acredita na imortalidade da alma. Ele diz que Huckman se contradiz no livro prefaciado aqui, que eu citei para vocês aqui. Ele diz que ele comete uma gritante contradição, certo? Em um dos seus livros. E, no caso, o livro Criados à Imagem de Deus. E diz ainda na página 101 do seu livro, Elias Soares: mas
Esta contradição de Antônio Huckman a respeito da imortalidade da alma não se limita apenas ao que ele escreveu nesse livro, Criados à Imagem de Deus. A contradição ainda é mais gritante na sua obra, A Bíblia e o Futuro. Então você tem aqui ele dizendo que Antônio Huckman é mais contraditório ainda no livro A Bíblia e o Futuro. Só que você, quando lê A Bíblia e o Futuro, queridos irmãos, conforme aí está passando para vocês as páginas aí através dos slides, você vai perceber que não existe essa contradição. Antônio Huckman crê na imortalidade da alma, ele simplesmente usa argumentos, certo, daqueles que não creem. Mas Elias Soares diz que ele é contraditório, né? Então, nós temos aqui na página 103 do livro do Elias Soares dizendo o seguinte: apesar de todas as objeções aqui apresentadas, Antônio Huckman, no capítulo 9, ao falar sobre o estado intermediário, entra em uma gritante contradição ao dizer, o que Huckman disse? Temos também de concordar que em lugar nenhum o Novo Testamento nos fornece uma descrição antropológica ou exposição teórica do estado intermediário. Entretanto, permanece o fato de que há evidência suficiente para nos capacitar a afirmar que na morte o homem não é aniquilado e o crente não é separado de Cristo. Então, qual é a contradição, Sr. Elias Soares? Como vimos, Huckman admite que o homem não é aniquilado com a morte e o crente não é separado por Cristo. Mas como assim? Pergunta Elias Soares. Afinal de contas, ele não disse que não existe no homem uma alma imortal que continua existindo após a morte do corpo? Ou seja, Elias Soares não entendeu nada as palavras de Antônio Huckman, certo? Isso está latente quando seria interessante você ler a obra para você entender. Eu estou passando por cima aqui, não estou fazendo corte nem usando de malícia. É que eu tenho que correr, que senão o vídeo fica muito longo, tá? Mas na página 104 da obra do Sr. Elias Soares, ele continua afirmando que Antônio Huckman é contraditório, né? Então nós vemos aqui na página 104, Antônio Huckman não economizou palavras para desdizer tudo o que antes havia dito. Meu Deus do céu. Então ele diz o seguinte: agora, tão brilhante quanto a sua afirmação é a conclusão, onde ele finaliza dizendo o seguinte, ou seja, Antônio Huckman finaliza dizendo o seguinte: concluímos, portanto, que não é ilegítimo nem antibíblico usar a palavra alma para descrever o aspecto do homem que continua a existir após a morte. Devemos acrescentar que às vezes o Novo Testamento usa a palavra espírito, pneuma, para descrever esse aspecto do homem, por exemplo, em Lucas 23 e 46, assim por diante. Mas aí, o Sr. Elias Soares, ele fecha com chave de ouro, né? Ele diz o seguinte, na página 104. Portanto, afirmar que a crença dos cristãos na imortalidade é a mesma concebida por Platão, no mínimo, é criar um espantalho e faltar com a verdade. A maioria dos aniquilacionistas criaram esse espantalho e não se cansam de espancá-lo até os dias de hoje. Ou seja, Elias Soares diz que quem faz espantalho da doutrina da imortalidade da alma são os mortalistas ou os aniquilacionistas. Mas que ele não faz espantalho. Que ele, quando ele se refere a Antônio Huckman, não, Antônio Huckman é contraditório, se contradiz, olha só, ele desdiz tudo o que ele disse. Você está entendendo? É complicado o senhor Elias Soares. Ele não entendeu, ou ele não entende o que os teólogos reformados estão dizendo. É por isso que ele não entende a predestinação bíblica e a eleição bíblica conforme está nas Escrituras. Ele tem que recorrer a livros da editora Reflexão, da Carisma, da CPAD, para poder sustentar o seu arminianismo. Porque, na verdade, se ele fosse somente para a Bíblia, sem óculos nenhum, de escola nenhuma, ele chegaria ao conceito de que a eleição e a predestinação é bíblica. Mas ele descarta completamente os teólogos reformados quando o assunto é soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. E ainda aqui nesta obra ainda diz o seguinte sobre
Antônio Huckman, na página 105 da sua obra. Por outro lado, como acabamos de ver nas palavras de Antônio Huckman, o qual depois de ficar tanto tempo se opondo à doutrina da imortalidade da alma, quem é que está fazendo espantalho aqui? É o próprio Elias Soares. Depois de Antônio Huckman ficar tanto tempo se opondo à doutrina da imortalidade da alma, não pôde resistir à verdade bíblica de que a alma é imortal. Por isso não teve outra alternativa a não ser confessá-la. Aí a gente pergunta, né? Ele acusa os aniquilacionistas de estar fazendo espantalhos. E quem muitas vezes faz espantalhos? Nos seus livros, principalmente em suas outras obras que eu tenho aqui, né, quando ele vai se tratar da teologia reformada. Então é complicado, quando você for ler Antônio Huckman, certo? Você tem que ler todo o contexto para não achar que ele estava dizendo algo que ele não está dizendo. Entendeu, senhor Elias Soares? Porque o homem é um erudito, o homem era conhecedor, sabe, de línguas originais. E ele faz uma teologia bem substanciada. Aí vem um teólogo contemporâneo, arminiano, Elias Soares, e começa a citar Antônio Huckman, dizendo que ele é cheio de contradições. Entendeu? Quando nós voltamos para a Bíblia, meu irmão, sem nenhum filtro, sem nenhuma escola teológica, esquecendo qualquer escola teológica, iremos verificar que o Antigo Testamento, quando vai tratar da vida após a morte, ele é muito obscuro. Isso é uma verdade. Por exemplo, o Salmos 9, verso 7, Eclesiastes 12, né, você tem lá algumas passagens sobre a vida após a morte. Embora exista na tradição judaica também relatos de vida após a morte, uma explicação no judaísmo, mas é muito nebuloso, é muito obscuro. Quando nós chegamos no Novo Testamento, aí sim, é bem claro essa questão. Tá? Mateus 10 e 28, 2 Coríntios 5, Apocalipse 6, as almas estavam diante do altar clamando. É muito evidente a imortalidade da alma. É a mesma coisa sobre a Trindade. Embora muitos canais hoje lutem contra a Trindade, falem contra a Trindade, escrevam contra a Trindade, façam vídeos contra a Trindade, você de fato não vai encontrar essa palavra na Bíblia, Trindade, mas o Deus Trino você vai encontrar em todo o Antigo Testamento e o Novo. Tá? Existe uma formatação bíblica do Deus Trino. Tá? É a mesma coisa o estado intermediário. Existe essa palavra estado intermediário na Bíblia? Não. Mas existe o estado intermediário? Existe. É uma interpretação, certo? Formatada dentro da teologia. As pessoas que estudam a Bíblia sabem que existe o estado intermediário. Antônio Huckman acredita nisso no seu livro A Bíblia e o Futuro. Tá? Mas quando Antônio Huckman começa a dizer sobre a imortalidade da alma, para alguns é um assunto obscuro que ele está falando. E aí os mortalistas ou os aniquilacionistas usam Antônio Huckman. Então eu chamo Antônio Huckman, que é o modo de eu falar a palavra holandesa dele. Pode ser que esteja incorreto, mas eu vou falar Antônio Huckman para você entender do que eu estou me referindo. Tá? Então, ele usa também a palavra estado intermediário, tá? Mas em nenhum momento aparece nas escrituras a palavra estado intermediário. Então, Elias ele tem dificuldade com Antônio Huckman, pois ele usa truncado as citações de Huckman. Huckman está apenas dizendo que a imortalidade da alma não é uma doutrina que distingue cristãos de não cristãos, porque tanto cristão como sectários, como adeptos de seitas, eles ensinam a imortalidade da alma. Haja vista você ver os católicos romanos, os mormons, os Rosa-Cruzes, os maçons, acreditam na imortalidade, que existe após a morte física a existência da alma. Então, essa doutrina em si é secundária. Ela não é uma doutrina primária, como é a soteriologia. Entendeu? Então, isso faz com que algumas pessoas que não entendam Antônio Huckman começam a usar para os seus próprios fins, como o próprio Elias Soares disse no seu livro aqui, do qual eu estou comentando. Perguntas difíceis de responder, tá? Então, mas também Elias Soares também cai em contradição. É ele que cai em contradição quando ele vai citar Antônio Huckman, tá? Ele não é contraditório. Olha, a gente deve ter muito cuidado quando vamos ler livros escritos pelos inimigos da fé reformada, tá bom? Pois o intuito muitas vezes dessas pessoas é usar todo tipo de armas para atacar teólogos reformados, dizer o que eles não disseram,
Eu fiz aqui um vídeo recente, uma série de Alan, né? David Allen, tá? Do qual David Allen, tá? Que por sinal, eu vou dizer para vocês uma coisa, ele é provisionista, tá? Provisionista, ele não é arminiano, mas as editora Carisma, editora Reflexão, traduzem as obras desses camaradas heréticos e dizendo que são arminianos, tá bom? Agora, o que acontece? Eu fiz aqui uma série mostrando as frases truncadas de David Allen. Isso acontece também em outros autores, tá? Então nós vemos calúnias, difamações, truncam as frases dos teólogos reformados ou fazem citações parciais de teólogos reformados para querer justificar as suas doutrinas, tá? Infelizmente, esses sinergistas não se distinguem das Testemunhas de Jeová quando as Testemunhas de Jeová citem Enciclopédia Britânica e outras fontes parcialmente, tá? Para que pareça que as suas citações se enquadrem com a Sociedade Torre de Vigia. Antônio Huckman acredita no estado intermediário e Antônio Huckman acredita na imortalidade da alma. Tá bom, seu Elias Soares? Tá bom? E vocês aí que seguem aí esses canais aí de sinergistas. Fiquem na paz, Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.